Olá! As redes sociais tornaram o mundo uma aldeia global, onde circulam informações e notícias em tempo real. Esse universo de dados criou uma geração hiperconectada. O repórter Emanuel Belmiro conversou com especialistas para entendermos melhor o funcionamento das redes sociais e de que maneira somos capturados para dentro da tela do computador ou celular. Viver sem internet, principalmente as redes sociais, pelo menos nos grandes centros urbanos como São Paulo, é algo praticamente impossível. Quem é que vive sem redes sociais? Brasileiro nenhum, nem no mundo nenhum, né? Eu uso rede social intensamente, só não olho muito a vida dos outros, mas eu posto muito, tudo eu posto. Eu converso e posto ideias, melhorias para o Brasil. Eu acho que eu acompanho muito mais as coisas, tipo notícia e tudo mais, pelas redes também, do que pela própria televisão, por exemplo. Cada um usa as redes sociais do seu jeito, né? Mas no início, estar conectado era algo bem restrito. A internet surgiu nos anos 60 como um projeto militar do governo americano. No final daquela década, já foi criado um sistema para compartilhar pacotes de dados entre laboratórios de pesquisa. Mas só foi nos anos 90 que a internet assumiu esse aspecto visual que conhecemos hoje, como as páginas que acessamos. Com a evolução da internet, chegamos às chamadas redes sociais, que não são uma novidade de poucos anos, não. A professora da Faculdade de Computação e Informática da Universidade Mackenzie, Poliana Notargiacomo, é quem conta melhor essa história. Já na década de 90 que começaram a surgir as primeiras redes sociais. A The Globe, a Classmates, que era a mais conhecida, de 1995, qual era o princípio da Classmates? Era conectar amigos da época de escola. Depois surgiu o Six Degrees, também fez sucesso. Mas o que aqui no nosso país foi um marco foi o Orkut, né? Nós denominamos Orkut, sistema que era baseado também em interconexão de pessoas. Depois disso, veio o Facebook, que passou a ganhar maior notoriedade. Por quê? Porque a interface era muito mais amigável do que a interface que nós tínhamos anteriormente. Um estudo divulgado pela plataforma Cupom Válido mostrou que no Brasil, mais de 150 milhões de pessoas, ou seja, mais de 70% da população, possuem redes sociais. Aqui no Sudeste, esse número dá um salto, sobe para 78%. Quem mais utiliza essas redes? São jovens, entre 16 e 24 anos. 92% deles possuem redes sociais. O problema não é ter perfil nessas redes, e sim o tempo que se passa nelas. Ainda segundo o mesmo estudo, os brasileiros ficam em média quase 4 horas ligados somente nas redes sociais e mais de 10 horas conectados à internet. Por isso, Poliana ressalta a importância de educar a população para o uso saudável das redes sociais. Que as pessoas têm perdido a dimensão do tempo nas redes sociais, até porque a quantidade de informação veiculada é elevada, fazendo com que as pessoas acabem tendo uma sobrecarga informacional. Vejo que cada vez mais nós temos que educar e fazer com que as pessoas tenham consciência daquilo que elas estão postando e do porquê elas estão postando, né? Outra questão são as exposições. Quantas pessoas acabam não postando fotos indevidas ou acabam publicando coisas que não deveriam, e tudo que a gente publica acaba ficando alguma migalha de informação em algum lugar, que nós devemos sempre atentar para qual é o conteúdo que a gente posta, porque é muito complicado depois retirar. Esta psicóloga especialista em cyberpsicologia ressaltou alguns dos malefícios resultantes do uso excessivo das redes sociais, entre eles o estímulo à chamada cultura do cancelamento. As tecnologias por trás das redes sociais foram se desenvolvendo muito, e hoje em dia a gente tem o que a gente chama das bolhas. E são justamente nas bolhas em que os cancelamentos acontecem. A gente tinha crianças que realmente ficavam muito agressivas quando você tirava o videogame, ou de alguma forma nem iam ao banheiro, nem ficavam ali 24, 48 horas lugadas, e isso era muito prejudicial em todos os sentidos. Não é incomum a gente ver hoje pessoas que têm realmente síndrome de abstinência, caso não estejam junto com o telefone ali, que o telefone não esteja logado, ou não esteja com o carregador por perto, ou com um power bank, ou com alguma coisa assim.
Apesar de tudo isso, a especialista acredita que a humanidade ainda está passando por um momento de empolgação e descobertas com relação ao uso da internet e das redes sociais. Mas destaca que é importante que tenhamos cada vez mais consciência deste uso. A ideia é que a internet se torne pano de fundo da nossa vida, que ela esteja presente em todos os lugares e que a gente, como ser humano, consiga desenvolver o mecanismo de fazer isto de forma saudável. Que o ser humano consiga, então, continuar comendo, dormindo, casando, namorando e trabalhando e fazendo todas as coisas de forma, como a gente chama de híbrida. O protagonista desta história, o protagonista do uso dessa ferramenta é você mesmo. Vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco vamos conhecer alguns dos vereadores mais engajados nas redes sociais. Até já!